Vamos começar aqui um quadro novo que até eu assim, tô surpreso de estar começando isso porque é a primeira vez que eu invento isso aqui. Uma energia pesadíssima porque a gente não sabe o que vem por aí. Vem pra cá, Valdeane Rezende, é com ela que a gente vai se encontrar agora. Seja muito bem-vinda a esse bate-papo, obrigado por ter aceitado desde já. Se à vontade, tem uma água aí que é pra gente benzer na hora da oração. Eu cuspi porque a gente sabe com a energia que ela vem, né? Nunca se sabe. Pesa 10. É na água benta pra espantar teu demônio. Já começando também, aproveitando esse gancho, você que queira apoiar esse projeto, mini projeto que a gente começou aqui, e que queira ter sua logo divulgada aqui, já mande aqui, já deixa um local específico pra tua logo, então já apoia aí. Ah, vocês começaram a pedir já do primeiro. É porque eu tô gastando a energia com ar-condicionado pra manter aqui a bonita que veio de Fortaleza. Essa saliva com essa água aqui. Saliva aqui com a Pastor água Ramiro. aqui. Valdeane, mais uma vez, obrigado mesmo por ter participado. Você que tá vindo, vem de Fortaleza, né, devido a toda a situação com sua família. Todo mundo assim, já chegou a conhecer o Giro Rezende, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, mas conhece a Valdeane, um humorista, que eu acho, assim, falo por mim, mas eu acho que é um dos melhores humoristas que a gente tem agora na atualidade, de Juruá. A minha parte. Mas quem é realmente, de fato, Valdeane Rezende? Eu costumo falar que eu sou uma menina mulher, né? Eu só tenho 28 anos ainda, quase entrando nas carreiras dos 30. Que faz de tudo pelos minhas duas bênçãos que eu tenho nessa vida, que são os meus filhos, né? Que a maior prova de amor se chama isso aqui, que eu não sei nem se eu chamo de peito. Que se o médico for fazer um transplante aqui, vai ser um transplante. Ele vai cobrar mais caro para diminuir o bico do que o peito. Eu tenho que tomar até 2 anos. Mas eu sou essa Valdeane aqui que vocês sempre veem, espontânea, mas que também tem os meus momentos delicados, igual qualquer outra pessoa. A gente sabe que tu sempre foi, que a gente conhece, sabe que tem esse alto astral e tudo mais, assim. Mas existe, assim, uma Valdeane romântica por aí? Tem sim. Só o meu namorado que... Só ele que vê isso, essa parte, né? E que eu falo até que se ele contar algumas coisas, né, que a gente, óbvio, tem nossa intimidade, Sim. assim, fora das câmeras, que eu digo, não o que vocês estão pensando. Se ele contar, ninguém acredita. Porque não dá pra acreditar Isso. também, né? Porque eu sou mais assim com os meus filhos, sabe? Com a minha família também eu falo, eu te amo pros meus irmãos. Mas eu sou mais assim, romântica mesmo com os meus filhos, com ele também, mas com as outras pessoas é mais assim, na patada. Mas assim, Valdeane, pra gente continuar aqui, como foi ser pega pelo... Pelo amor de Deus. Não, mas só responde se quiser, claro. Essa daí foi uma, assim, hoje é motivo Hoje as de... pessoas brincam e eu não pego corda, óbvio, né? Mas naquela época foi algo muito triste, eu peguei depressão. Eu tive... Mas tipo, depressão real mesmo? Real. Eu não sei se você... Eu acho melhor eu não citar o nome do professor, mas ele vai saber que na época, a minha amiga que esteve comigo e ele na época, ela eu posso citar que foi a Débora, que hoje ela mora aqui em Manaus, ela tem os gêmeos, que é a Débora Santos. Ela lembra do ocorrido da minha família também, e esse professor. Porque eu fiquei tão magra, dependência emocional, isso se chama, né? Eu tinha só 15 anos quando eu fiquei com ele tinha 33. Inclusive, Polícia Federal. Já era, quando tu passou essa parte. Então, assim, Mas, na assim, época foi óbvio, né? Uma coisa séria. Hoje eu levo na esportiva. Como foi ser traída por ele? Safado. Mas agora voltando já pra esse teu lado mais de humor, que tu tá bombando aí nas redes sociais, cara. Mas assim, Virgínia? como que é assim pra tu, quando foi que tu decidiu, eu vou meter a cara na câmera e começar? Tipo assim... Começou alguma brincadeira no meu status, né? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. E começou, através dessa brincadeira, o meu irmão, que foi o ponto principal dessa brincadeira no status. Isso, que hoje ele quer um dinheiro que não tem ainda, nem eu tenho. O Valderson Rezende. E a partir daí ele disse pra mim, olha, aproveita esse engajamento que tá tendo no teu story, do estado do WhatsApp, e leva pro Instagram. Mas meio que eu senti uma insegurança, porque não é fácil. Mesmo a gente que tem essa espontaneidade no humor, não é fácil não. E aí foi desde aí que eu levei pro meu Instagram. Na época eu tinha 100 e poucos só seguidores. Era mesmo? Isso, e já tem... Não tem nem 4 meses que eu tenho um Instagram profissional. Porque tanto nem eu te seguia, nem tu me seguia. Isso. Então já vem de 4 Eu meses tinha só. metido. Sério mesmo? Sério. Mas eu sou, não deixo de ser, mas tipo...
Não, Mas mas é assim, sério. é essa a imagem que as pessoas têm de mim. Porque E de mim também, porque uma vez eu fiz Ah. isso e me arrependi. Quem acha que eu era mentira? 100%, meu Deus. eu colocando a enquete lá, não postando porque não era só isso que eu queria. De verdade, Não, tem base. mas eu, assim, até eu. Não sei se eu tinha essa imagem tua, não. Porque eu fui conhecer agora porque eu acho que a Kate falou muito de ti, a Valdene falou no Giro Resende e tal. Falando, que é esse Giro Resende e tal? Eu fui procurar, foi quando eu comecei a te seguir. Agora a gente vai passar, galera, para o primeiro quadro aqui desse programa. Se você fosse. A primeira pergunta é um lá ele daqui. Que bomba. Se você fosse uma comida típica, Valdene. Às vezes, assim, uma comida típica de Juruá, qual você seria? Amor, releva isso. É comida típica, pessoal, porque o mundo está tão banalizado. Então, nós juruenses, nós gostamos muito de peixe, né? Óbvio que eu não serei uma sardinha. Mas uma... Ele ia falar eu piranha. não ia falar uma piranha, não. Eu quero, óbvio, seria um tambaqui. Que tem aquelas gordurinhas, mas é gostosa. Eu tenho uma gordurinha ali, outra aqui. Boa, então vamos para a próxima pergunta aqui. Se você fosse assim, um lugar de Juruá, qual você seria? O Igarapé é grande. É o melhor, né? Acho que de Juruá assim, Várias é o melhor pessoas lugar. vão, em mim não vão. Mas assim, é muito gostoso lá. Eu sou gostosa. Tu disse que tem assim, uma parte romântica e tudo mais, assim, tem alguma música, algum hino que te define hoje em dia? Assim, uma música romântica, se tivesse, não, pode ser um hino, alguma coisa. Tem um hino que... Música eu não sou muito chegada, né? Tu tá tão irmã, né? É porque assim, depois desse momento delicado que a nossa família tá passando, Sim, né? Que eu entendo. não sei se são todas as pessoas que sabem, que a minha irmã, ela tá em Fortaleza, aguardando um transplante de fígado. Uhum. E aí eu gosto bastante desse louvor, que nele fala que tudo que a gente passa é através do que Deus, né, tem um propósito na nossa vida. Deus, ele não dá um fardo que a gente não possa carregar, né? E esse hino, ele tá... Agora que ele estourou, que, se eu não me engano, o nome do hino é Eu Vou Fazer. Tu que encontrou ele assim mesmo? Não, Ninguém te viu? a Rayane Cajada. Rayane Rayane Cajado. Um abraço, Cajado. Rayane Cajado. De- Que inclusive que grava isso? conteúdos também, né? Eu não perco. Ela me enviou um louvor e que descreve todo o momento que a gente tá passando, sabe? Ela disse, Val, tu vai gostar. E no voo, quando eu vim, pavor de voo dele. Eu só ouvi um louvor do começo ao fim. Vocês não imaginam como foi de Então, tu Fortaleza. tem muito medo de voo. Eu tenho pavor. Eu disse pra Deus me desmaiar na viagem. Por tudo que é de mais sagrado. Não tive. Oxi! Eu disse, Senhor, me desmaia aqui em Fortaleza e me ressuscita só em Belém, porque eu fiz 2 paradas. Então foi 2 paradas cardíacas. Tenho pavor. Então foi a Rayane que me enviou esse louvor. Ah, muito bem. E aqui, pra gente finalizar esse quadro, se tu fosse a prefeita de Juruá hoje, o que tu mudaria em Juruá? Então, em Juruá, tem algumas coisas que faltam ainda e que também não depende nem só do prefeito, sabe? Tem outras pessoas também que podem levar. Mas, por exemplo, o Isaías, o professor Isaías, hoje eu acho que é Taekwondo que tem em Juruá, né? Então, isso Acho que é uma coisa... é Taekwondo de luta. E é uma coisa que tá ali, que preenche um momento que a criança, o jovem adolescente, não tem nada pra fazer. Tem a escolinha também, Futsal Arte, que é do vereador Renzo Esse é um Cordeiro. projeto que realmente... É um projeto muito bom. Muito bom. O meu filho tá lá, eu digo pra ele, quando eu chegar em Juruá, ele ainda vai ocupar a mente dele mais ainda. Ele sai do projeto da escolinha Futsal Arte e vai pra escola. Mas, por exemplo, eu queria colocar meu filho numa escola de bateria. Uhum. Não era porque eu queria grátis, nem pago não tem, não encontrei. Eu não sei se ainda tá tendo, mas lá na Igreja Católica Lá na tinha Igreja um Católica projeto tinha. tocar, né? Sim, mas eu não sei acredito se- que ainda não deu começo, não deu início ainda. pra bateria, eu não sei se... Então são mais essas coisas assim que faltam, sabe? Esses projetos assim. Então é isso que tu mudaria mais. Isso. Realmente, são eventos bem importantes, são coisas importantes pra vida. E eu quero muito que volte um festival, Nossa, agora esse daí... que é a Cleude, que é a Aham. Inclusive, a quando eu secretária. perguntei uma vez, foi o que mais o pessoal queria, né? Que volte o Era muito, festival. eu não entendo até hoje porque que o festival foi encerrado. O Fesson saia de trás das pessoas careca. Fesson careca. Mas era muito bom o tempo do Muito festival. Assim, então, agora a gente vai passar, galera, para um quadro chamado Pior ou Melhor Momento de Blogueiro. Existe um pior momento, assim, tu começou, falou há 4 meses. Isso. Existe já um pior momento que tu já enfrentou? Assim, eu não, né, é pouco tempo ainda pra eu ter sofrido aquela coisa assim, mas teve um momento assim que ele é até um pouco de dar vontade da gente achar graça, mas que através disso também eu não vou repetir o que o rapaz falou, né? Sim. Foi um seguidor meu
que ele não é seguidor, porque o seguidor meu ele não falaria aquilo, perguntou se eu tinha 10 reais no Pix. E eu falei que eu não tinha os 10 reais no Pix, porque ele queria emprestar os 10 reais. Se uma pessoa empresta 10, 20 reais, eles, com certeza pra usar droga, safado. E eu disse que eu não tinha. E óbvio que eu famosa, eu tenho 10 reais. Eu sempre vou ter 10 reais. E quando eu falei que não, ele jogou todas as palavras de maldição que tinha ali no Jardim do Éden, naquela maçã que a Eva comeu, ele jogou. Toma água benta pra se Por livrar. favor, safado. Ele vai saber que é pra ele. E o melhor momento, assim, que tu acha que... Claro que tem vários Sim. bons momentos. Assim, mas... o melhor momento, um dos melhores momentos é quando eu recebo aquelas mensagens que eu recebo bastante. Às vezes eu printo, mas não é nem perto das quantidades que eu recebo, das pessoas falando que tiveram um dia ruim, mas que depois do meu story, o dia ruim ficou totalmente pra Esse trás. feedback, assim, é muito Isso. bom, né? Eu lembro quando, acho que lá por volta de 2020, quando eu parei de gravar, 2019, era pouco, mas o pessoal, olha, eu ri muito contigo e tudo mais. Aí depois comecei a E às trabalhar. vezes coisas que a gente acha que, Que é vou postar, mas irrelevante. que ninguém nem vai. Aham, exatamente. Então, assim, pro pior e melhor momento de blogueira, assim, alguém que... A gente sabe que a gente tá com a quantidade de pessoas agora em Juruá gravando conteúdo Isso. também. Assim, quais os conteúdos, assim, que tu acha legal? E, olha, em que tu Juruá tem acompanha? vários. Inclusive, eu não sabia que tinham tantas pessoas assim lá em Juruá que gravavam no Instagram. E, inclusive, se eu souber, eu super apoio, eu sempre falo. Eu super apoio os meus conterrâneos. Jamais vou deixar de apoiar os meus conterrâneos para apoiar um seguidor que já tem mais de 1 milhão de seguidores. Eu não vou fazer isso. Porque a gente, assim, muitas pessoas acabam, eu vou cara, que tem Isso. 1 milhão e pronto. Tem gente que não curte nem comenta o teu vídeo só pra não te ver crescer na Mas vida. quer estar ali vendo a tua vida. É, que o e que depois que eu faz. comecei a gravar, eu descobri que tem várias pessoas de lá. Tem a Elisete, tem a Islena, que também Elisete, grava. assim, a Elisete eu acho que é uma das referências. A Islena, eu A sempre Islena. falo pra ela, Islena, o que tu tá esperando pra tu ter o teu Essa perfil pessoa- profissional no A Instagram? mesma coisa acontece com o Arilson, porque eu acho o Arilson uma pessoa muito engraçada, meu amigo lá. Que é sobrinho do Di. Exatamente. Assim, eu falo, cara, se o Arilson gravasse, assim, quem é o Arilson de verdade, daria bom. E a tipo, Islena, no status dela, do WhatsApp, ela posta uma, eu digo que ela vai postar vários, então eu vou aguardar. Que eu vou rir consequentemente, eu já sei. E eu digo, Islena, o que tu tá esperando? Não, mano, eu acho que, poxa, quebra essa barreira aí, que vai valer a pena. É isso, é o pior e melhor momento de blogueiras e blogueiros. Agora a gente vai passar para um quadro que é bem interessante, porque é o Giro Resende, que é o quadro oficial da Valdeane Resende. Como que surgiu? Eu acho que já falou um pouco no início sobre isso, né? Mas o Giro Resende surgiu a partir do teu irmão, que quer dinheiro até agora. Mas não tem, Não tem. tem de jeito nenhum. E conta pra gente qual é o intuito do... O Giro Resende, ele começou depois da separação do meu irmão, do Val da sua Resende. Ele separou e aí uma vez um rapaz comentou, eu postei a foto da Eduarda, né, que é a ex-mulher dele, que eu falo pra ela que ela sempre vai ser a minha cunhada. E, Olha, porque eu amo a Dudu. E... E aí, tá aí com o meu telefonado, tá vendo? E aí eu postei uma foto dela falando alguma coisa pra ela, eu acho que referente a isso, que eu amava ela, e que aí um rapaz perguntou, Val, é verdade que ela tá solteira? Porque tu sabe, né, que os rumores ali aparecem, mas que ninguém tem coragem de perguntar. E aí eu printei e cortei, né, o nome do rapaz, óbvio, e disse, eu vou já responder um vídeo. Aí eu gravei um vídeo e disse, Giro Resende no ar. Do nada o Giro Resende surgiu, né? Às vezes o inimigo joga certo, mas às vezes é deles. Isso foi Deus. E aí foi daí que surgiu. E as pessoas não perdiam, Val, amanhã vai ter o Giro Resende, amanhã vai ter o Giro Resende. E o meu irmão, o Val desse Resende, disse, Valdeane, aproveita esse engajamento aí do teu status e leva pro Instagram. Mas eu tinha um medo, óbvio, de não dar certo. Falei, cara, ninguém vai querer assistir. E hoje o meu story, ele chega eu tenho 1.500 só seguidores ainda, porque eu terei mais, óbvio. E ele chega a 1.000 visualizações. Então, são 1.000 pessoas que sabem do Giro Resende. Então foi através daí, do Val da sua Resende. Ainda dentro do Giro Resende, fazer aqui várias perguntas rápidas. Assim, no Giro Resende, uma mania tua? Abre a agenda. Abre a agenda. Beleza. Uma palavra que te define no Giro Resende? Dependendo do tema que vai ter, eu fico bolada de raiva. Algo que nunca pode faltar no Giro Resende? A agenda. A agenda. Assim, com o Giro Resende, conseguiu algum público? Qual? Se eu conseguir algum público. Alguma público Sim, publicidade. sim. E eu gosto sempre de falar e citar da primeira pessoa que me procurou, né? Que foi o vereador Renison.
apesar de nós termos uma amizade. Inclusive aquele vídeo já foi a partir de E isso já foi a partir do Giro Resende. E não tem nada a ver com a nossa amizade. Ai, Renison, me procura para eu gravar o teu projeto. Porque... Não. Ele